Se tem um problema que eu não imaginei que eu teria e que ele poderia existir, é justamente o trabalhar em casa e as sensações que isso pode trazer pra gente, e também uma questão de dificuldade de organização mesmo com os serviços de casa, com o seu trabalho, já que você tá sempre em casa. Eu não sonhei em ser influenciadora. Pra mim, nesse horário eu ia estar indo pra uma clínica veterinária atender bicho, não sei. Mas hoje eu tô aqui, hoje eu tenho o meu trabalho como influenciadora e eu vou contar um pouquinho pra vocês de como eu tenho me organizado e que a princípio está funcionando. Eu me chamo Júlia, sou influenciadora digital há 3 anos e nesse último tempo eu comecei a falar sobre isso aqui no YouTube, então você vai encontrar muito sobre isso. Mas hoje o papo, além disso, é sobre o home office. Como vocês podem ver, eu estou aqui no meu, tenho um gatinho aqui, a Pantufa. Tenho mais uma, tenho 2 gatinhas, gente. Mas sem enrolação, bora pro vídeo. Já se inscreve no canal, deixa seu like. E partiu! Como eu disse pra vocês, ser influenciadora e imaginar a vida que eu tenho hoje nunca foi um sonho, porque eu me formei em medicina veterinária, desde sempre eu quis ser vet, então pra mim tava muito certo que eu terminaria a minha faculdade, começaria a trabalhar numa clínica, abriria uma clínica, faria uma especialização, enfim. Só que isso não aconteceu. 2 anos antes de eu terminar a faculdade, eu comecei a trabalhar com a internet e as coisas foram dando muito certo a ponto de que eu fiz o meu último ano da faculdade sabendo que eu não atuaria na veterinária. Com isso, quando eu comecei com a internet, eu ainda tava na casa dos meus pais. E lá a gente nunca teve escritório dentro de casa. Eu morava numa casa, gente, com mais de 60 animais. Era muito bicho, então era muito barulho, um transtorno. Eu sofri muito nos primeiros anos pra conseguir gravar, vai fazer reunião, sabe? Sempre tinha muito barulho, gente entrando e saindo de casa. E hoje eu vivo nessa paz, que é a minha casa. Mas enfim, pelo fato de ter essa dificuldade com barulho, geralmente eu ficava no meu quarto para trabalhar. O que é um grande problema. Não ter um escritório, um espaço definido na casa para você trabalhar acaba confundindo o seu cérebro. Eu usava o meu quarto para dormir, para descansar, a minha cama para isso. E aí eu também queria usar isso para trabalhar. O nosso cérebro, ele se confunde. Ele não sabe se está na hora de trabalhar, se está na hora de descansar. Então isso atrapalha o teu sono, porque você não desliga, e também atrapalha o teu trabalho, porque você não foca, você não consegue ficar 100% naquilo, porque tem uma cama te chamando. Então esse sempre foi um grande problema para mim. O nosso quarto não é um lugar de trabalho. Então nessa época eu tinha muita dificuldade até em ter a sensação de que eu estava trabalhando. Eu me sentia uma vagabunda. Essa é a verdade. Porque mesmo que eu tivesse feito alguma coisa, hoje eu vejo que eu fazia pouco, mas mesmo que eu tivesse feito algo, parecia que como eu tava no meu quarto, como eu tava em casa, se eu tava de pijama, parecia que o negócio não tava funcionando, parecia que eu não tava trabalhando. Querendo ou não, a gente foi ensinado com uma forma de trabalho. Ninguém aqui, nossos avós nunca foram ensinados a ser influenciador, o que influenciador era um trabalho, trabalhar com a internet era uma opção. Isso nunca foi ensinado. Então a gente tem na nossa mente que um trabalho convencional, que trabalhar de verdade, é você sair de casa a tal horário, é você bater ponto, e não necessariamente. Com isso vinha uma sensação de que eu não estava trabalhando. E isso não é bom. Não é tipo aquele negócio assim, trabalha com o que você gosta e você nunca vai trabalhar. Mentira. Mas essa sensação de não estar trabalhando era ruim, porque eu me sentia inútil. Gente, o trabalho dignifica o homem, o trabalho dá uma sensação de que a gente é útil, e se a gente não for útil, pra que a gente tá nessa vida, né? Então trabalhar é algo extremamente necessário. E essa falta de sensação de que eu tava fazendo algo me prejudicava muito. Até porque ia virando uma bola de neve, quando eu vi eu tava realmente não trabalhando. Aí nessa época, na casa dos meus pais, eu comecei a colocar um horário, como se fosse um horário CLT, mas eu tenho essa flexibilidade de horário, não precisava ser 8 horas por dia, mas eu comecei a colocar um horário, tipo, então das 9 às 11, das 9 às 10 e meia eu vou fazer tal coisa, eu vou trabalhar. E pra isso eu acordava antes, eu tomava café antes, eu fazia tudo antes, me arrumava pra naquele horário estar pronta pra trabalhar como se fosse um trabalho convencional. E eu criava o meu horário. A parte boa de trabalhar em casa, de trabalhar com a internet, é que você consegue, de certa forma, criar os teus horários. Mas pode ser que você não trabalhe 8 horas por dia durante os dias, mas final de semana você também vai ter que dar uma trabalhadinha, você vai ter que se organizar, porque a gente precisa aparecer. O negócio do autônomo aqui não tem final de semana, né? Mas isso é o de menos, gente. Eu falo que trabalhar como influenciadora digital é um trabalho fácil. A gente só tem 2 problemas. É um trabalho muito volumoso e é muito fácil você se perder
no celular, nas redes sociais, e quando você passa muito mais tempo do que você precisaria, porque você coloca, mas eu trabalho com isso. Esse é o grande BO. Na época que eu morava com os meus pais, eu não precisava me preocupar com afazeres da casa, nem nada. Eu só tentava manter ali os meus horários, eu fazia minha faculdade, eu tentava me organizar para ter essa sensação de estou me arrumando para trabalhar, criar um ambiente favorável, sabe? Se eu já não tenho um escritório, putz, então eu vou me arrumar, vou colocar uma roupa para tirar um pouco essa sensação de que eu não trabalhava. Depois de um tempo, eu vim morar com o meu noivo e nessa casa a gente fez um home office, tá? Eu queria muito porque eu passo o meu dia inteiro em casa. Claro, eu saio para treinar, a gente sai para almoçar, a gente vai lá, mas no geral eu passo o meu dia inteiro em casa. E eu precisava dessa sensação de escritório, eu vi como isso era importante. E para isso eu não tô dizendo que você precisa destruir um cômodo da sua casa, se mudar para ter um escritório. Não, às vezes você consegue alugar um coworking fora, uma sala fora. Ou às vezes você consegue criar um espaço no teu quarto ou na tua sala, que aquele espaço seja só para trabalho. Mas aí você tem que ter na tua mente que aquela mesinha quando você sentar é para trabalhar, para você condicionar o teu cérebro, sabe? Então quando eu vim para cá, a gente fez todo esse escritório, o que facilita muito pra mim, porque eu já deixo assim, quando eu entrar ali, gente, é pra escrever roteiro, é pra fazer coisa, é pra editar vídeo, então minha cabeça entende muito mais fácil. Hoje eu não edito vídeo na cama, eu não fico com o computador na cama, eu não escrevo roteiro na cama. Às vezes eu vou pra sala. Meu trabalho não é só escrever, não é só feito no escritório, né? Como eu trabalho como influenciadora digital, eu faço lives e enfim, e aí eu vou circulando pela casa toda. Hoje a minha relação com tudo isso é muito melhor. Mas aí ontem em uma live chegou um questionamento: Ju, faz um vídeo sobre tarefas de casa em home office. Eu fiz toda essa contextualização porque essa seguidora comentou, tipo, sobre a dificuldade de organizar justamente as tarefas de casa e o home office. Ju, que tarefas de casa? Lavar roupa, guardar roupa, limpar a casa, essas coisas quando você tá dentro de casa. Eu não sei se ela tá pendendo muito pro lado de fazer muito essas coisas e deixar de trabalhar, mas uma das grandes soluções que eu vejo é justamente você colocar um horário pras coisas. Mesmo que você tenha um escritório, coloca o horário pra você trabalhar, o horário pra você ficar livre. E tenha em mente que se você trabalha em home office, você trabalha como influenciadora, você trabalha com a internet, você tem uma liberdade de horário. Você não precisa necessariamente começar das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. Você pode começar às 9. Você pode começar às 3 da tarde. Desde que você entregue o que você planejou naquele dia, independe de que horas você vai começar a trabalhar. Tanto que me perguntam, Ju, que horas você acorda? Você acorda cedo? Não, gente, eu acordo 7 horas da manhã. Pra mim isso não é super cedo. E se um dia eu quiser acordar às 10 horas da manhã, eu posso, desde que eu me programe. Se eu quiser tirar uma soneca à tarde, eu posso, desde que eu me programe. Hoje eu não faço isso porque não me faz bem. Entenda que você tem essa liberdade e que desde que você entregue o que você precisa, não tem problema, você não precisa trabalhar em um horário fixo. Mas é importante que você programe o horário que você vai trabalhar. Hoje em dia, na verdade faz uma semana que eu tenho feito esse teste e tá sendo maravilhoso pra mim. Eu tenho acordado no mesmo horário de sempre, só que eu fico 1 hora sem pegar no celular. Então eu acordo, dou bom dia pro meu noivo, né, pro Gustavo, que a gente precisa, e deixo o celular paradinho por 1 hora. E vou fazendo as coisas da casa. Nesse meio tempo eu tomo meu banho, eu me arrumo, eu organizo a cozinha, eu arrumo a cama, eu dou uma organizadinha na casa. Gente, 1 hora rende muito. 1 hora com o celular na mão não é nada. 1 hora fazendo as coisas rende muito. Então eu tô aproveitando essa 1 hora da manhã pra dar uma geralzinha. E aí já começo a entrar em como eu me organizo hoje. Então, como eu disse, acordo 1 hora sem celular, dou aquela geral na casa. Precisa trocar um lixinho do banheiro, precisa guardar a louça da máquina, precisa arrumar a cama, vou dar uma varridinha lá embaixo. Em 1 hora rende demais. Assim eu consigo começar amanhã. Eu tô ok, a minha casa tá ok. E aí eu começo a trabalhar, geralmente a partir das 8 horas, 8h30. É um horário que dá super ok pra mim. Agora é 8h36, tô gravando vídeo pro YouTube. Depois disso, todo dia às 9 horas da manhã eu faço live com o pessoal lá do Insta. Saindo daqui eu vou fazer isso e aí eu já tomo café junto com eles. Esse é o rolê da influenciadora, né? A gente acaba mostrando a nossa vida. Cada um leva isso de um jeito, mas é assim que eu levo. Depois disso, se der pra eu fazer algum vídeo, alguma coisa, eu vou. Senão eu também não tenho muita pira, tá? A minha criação de conteúdo hoje, ela é muito espontânea, ela é muito do momento. Hoje eu tô numa fase muito feliz em que eu tô entregando tipo 3 vídeos, 4 vídeos por dia, posts na verdade, e as coisas têm fluído muito bem, acho que justamente por conta dessa liberdade, mas nem sempre foi assim. Calma que pra isso também tem um processo. Hoje a minha mente flui muito melhor, eu crio conteúdo rápido, a hora que eu quero então tá todos os dias fluindo muito de post, então eu não me cobro, hoje agora eu não fiz nada. Não, gente, vai vir. Mas isso é uma coisa minha, porque eu sou uma pessoa que eu me considero criativa, eu treino muito a minha criatividade. Eu sempre treino pela manhã, então lá pelas 10h30, 11 horas eu vou ir treinar. Eu almoço fora de casa. Pra mim, hoje eu consigo me organizar. Depois do almoço,
sem tomar banho, é um horário que eu consigo produzir. Produzir, às vezes, um roteiro, produzir um vídeo, então eu faço isso. Gente, geralmente no período da tarde eu tiro um tempinho pra me organizar, pra ficar tranquila, pra ficar com o Gustavo, a gente toma um café da tarde junto. Como eu disse, a parte boa disso é que a gente tem uma certa liberdade. Agora, quanto às questões da casa, eu faço um pouquinho pela manhã. Como eu almoço fora, eu não tenho grandes problemas com isso, a casa se mantém estável. À noite, quando eu vou fazer a janta, aí tem louça pra arrumar, pra organizar. Júlia, e quanto a lavar-roupa? Gente, pra ser bem sincera, é uma coisa tão rápida de fazer. Viu que vai sair um sol? Eu já coloco de manhã, naquela 1 hora, coloco a roupa a lavar, quando é 10 e pouco, um pouco antes de eu ir treinar, eu já estendo. Quando eu volto depois do almoço, que eu já tô assim, a roupa já secou porque tá com sol, eu já pego e já guardo. Mas eu tenho uma pessoa pra me ajudar uma vez por semana. Então a Amélia vem aqui em casa uma vez por semana, meio período, e ela limpa toda a casa pra mim. Isso é uma coisa assim, ó, excepcional. Não vivo mais sem. Eu já queria que ela viesse 2 vezes na semana. Então, como ela limpa toda a casa pra mim, não sobra um trabalho bruto pra eu fazer. Eu passo um paninho aqui e ali, se precisar eu troco o lixinho do banheiro, eu dou uma varridinha na casa, aí a louça, claramente a gente cuida de tudo isso, e as roupas fica pra eu lavar. Só que como a Amélia vem toda quarta, na quarta-feira é um dia que eu me deixo mais livre do trabalho. Não me cobro de fazer tantos posts, de aparecer tanto, porque eu sei que como ela vai estar aqui, eu vou estar querendo ajudar ela na casa. E se você tem um home office, você trabalha em casa, você consegue se organizar pra deixar um dia da semana mais tranquilo, e é o que eu faço. Então, basicamente, na quarta-feira, eu fico nessa função de dar uma organizada na casa, junto com a Amélia, mas como ela faz meio período também é rapidinho, é a minha manhã que fica travada, mas eu também me organizo pra isso. Eu tiro mais um dia da semana, no período da tarde, pra passar roupa, e o resto, gente, eu faço a manutenção tudo naquela 1 horinha que eu fico sem celular de manhã. Então, na verdade, é que o dia de todo mundo tem 24 horas. Só que a gente não aproveita essas 24 horas muito bem. A chance de você estar em home office, ainda mais trabalhando como influenciadora, você ficar muito tempo que você não precisa no celular é muito grande. Então toma cuidado com isso, porque olha, depois que eu tirei a 1 hora que eu ficava mexendo no celular, depois que eu acordava, rende muito mais. E se você trabalha como influenciadora, apesar do teu dia ser corrido, sobra tempo. Você pode criar muito conteúdo, mas sobra tempo você se organizar. Ainda mais com a prática, porque a tua criação de vídeo vai ficando melhor, mais rápida, a tua edição fica mais eficiente. Eu espero que chegue um dia em que eu esteja extremamente corrida, porque é muita coisa pra fazer. Mas eu já até comentei com vocês, os meses mais corridos pra mim é março e novembro. Sempre, por conta de mês do consumidor e Black Friday. E aí é correria, mas puxa, ainda se você se organizar, pau pra toda a obra. Repito, é um trabalho tranquilo, mas ele é volumoso. Tô gravando vídeo pro YouTube. Demora ali mais ou menos 1h30 pra editar e gravar. Isso 2 vezes na semana. Então preciso me organizar pra esse período. Ah, vou demorar mais um pouquinho pro roteiro? Talvez. Então vamos dizer que demore e pegue 2 horas, 2 vezes por semana. Eu tô fazendo live todos os dias. Essas lives têm em média de 1 hora. Então, geralmente 2. Então, mais 2 horas do meu dia, todos os dias, pra fazer live. Mais os posts e stories. No fim das contas, gente, se a gente colocar na ponta do lápis, a gente trabalha ali umas 6 horas corridas, 7 horas corridas. Só que a gente acaba não percebendo isso, porque a gente tá em casa, a gente vê que é um trabalho mais fácil, mais confortável. Mas a gente faz o nosso. O importante é resultado. Com resultado não se discute. Mas é basicamente isso. Eu não sei se eu respondi a sua dúvida, mas eu acredito que é isso. Hoje é a forma que eu me organizo. Eu acredito que o ponto principal é justamente você ter um horário no começo, você ter um espaço que você associa ao trabalho, você se arrumar, colocar uma roupa, não ficar capenga, não fazer na cama, porque aí com isso, com o tempo, você vai vendo o que funciona pra você e o que não funciona. Porque tem gente que vai gostar do jeito que eu faço, tem gente que não vai gostar. Não é uma receita de bolo. Então começa com esses pontos bases de se arrumar, de ter um lugar, de colocar uma roupa, de ter um horário. E aí depois você vai adaptando e vê o que funciona pra você. E quanto aos serviços de casa, lembre que a casa é feita pra servir a gente e não a gente pra servir a casa. Então não seja noiado. Tá? Se você puder pegar alguém pra te ajudar uma vez na semana, meio período, ajuda demais. Mas se você não tiver, tira esse meio período pra você fazer as coisas da casa. Em um dia você pode. Aconselharia você não fazer isso no final de semana. A gente já trabalha, tipo assim, mesmo que a gente não tenha um final de semana, querendo ou não, é quando a gente quer descansar, às vezes o seu cônjuge tem o final de semana. Então se organiza pra você fazer isso no meio período, dia da semana, ou pega alguém. Inclusive, é a melhor coisa da vida. Certo, meu povo? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê por aí. Fui!